Boa noite a todos, a todas. Boa noite a todos aqueles que estão aqui para mais uma aula do curso de extensão universitária, O Brasil através do cinema, ciclo 1, onde nós iremos fazer análise crítica do filme de Carlos Diegues, Bye Bye Brasil. É um dos clássicos do cinema nacional e é um filme fundamental para nós entendermos um pouco do Brasil, da trajetória histórica, da identidade nacional, de todos os elementos que diz respeito àquele Brasil profundo que o filme vai mostrando num período importantíssimo da história do Brasil, que era um período já de inflexão do nosso projeto civilizatório. Então, esse título, ele tem muito a ver com isso. É como nós estivéssemos dizendo bye bye civilização, porque todo aquele período do nacional desenvolvimentismo, ele já estava dando água por todos os lados, né? Desde a crise do Milagre, em 1973, desde a própria crise econômica nos governos João Figueiredo, né? E, evidentemente, com a crise da dívida externa em 1980, aí sim nós diríamos de vez bye bye Brasil. Quer dizer, abre-se para um novo período histórico onde a sociedade brasileira ela teria que definir, afinal de contas, qual seria o nosso novo modelo de desenvolvimento. Evidentemente que essa é uma questão que nós estaremos tratando aí no ciclo 2. Bom, sem mais delongas, eu passo agora a palavra para o professor Wellington Fontes Menezes para fazer a condução da nossa aula de hoje. Wellington, Obrigado, por favor. Obrigado, professor Giovanni. Boa noite a todos, a todas. Boa noite ao Rafael, o nosso conferencista de hoje, né? Antes de mais nada, conforme o professor já comentou, uma introdução ao filme, lembrando as regras correntes, né, que nós adotamos nas nossas aulas, manter o microfone desligado para evitar ruídos de fundo. As perguntas, por gentileza, podem ser feitas de duas maneiras, ou no chat, ou ao término da exposição do Rafael, pode perguntar diretamente para ele. Lembra que a gente já fez essa modalidade na última aula, né? E a lista de presença será passada no grupo, tá? No nosso grupo de WhatsApp, tudo bem? Junto com a gravação deste programa. O filme de hoje, nessa quinta aula, como o professor Giovanni já antecipou, o Bye Bye Brasil, ele foi produzido em 79 e lançado em fevereiro de 1980. Para isso, o nosso escritor aqui, Rafael Elps, será o nosso ilustríssimo convidado, e assim da exposição dele, assim que ele terminar, eu vou fazer a bateria de questões, né, de perguntas para o Rafael, que podem ser, como eu falei para vocês, ou escritas no chat, ou vocês diretamente perguntar para ele. Tudo bem? Então, Rafael, uma boa noite, a palavra está com você. E, por favor, desejar se apresentar para o nosso público, talvez fique mais fácil e mais atraente. E fica à vontade. Eu vou, faltando uns 10 minutos, aproximadamente, eu te dou um aviso só para você ter uma noção do seu tempo. Tudo bem? Para você, muito obrigado, Rafael. Bem, boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite por estar aqui com vocês, feito pelo professor Giovanni e pelo professor Wellington. Eu me chamo Rafael, eu sou escritor, eu sou autor deste livro aqui, O Horror no Capitalismo, né, ensaio de esquizologia, né, que foi lançado no ano passado. E para quem se interessar em uma análise acerca das novas modalidades de perversões e práticas que entram no registro do horror contemporâneo, eu recomendo este meu livro, né?
Na verdade, ele é um ensaio, não é um livro rigorosamente acadêmico, mas é um ensaio que trata questões bastante atuais, né? Eu utilizo de alguns literatos, a teoria da psicanálise de Freud, de Lacan e a filosofia de Deleuze, para fazer uma análise bastante atual sobre alguns eventos próprios do nosso tempo. Quem se interessar, o livro está à venda nas livrarias e pela internet, no site do Amazon, na livraria Martins Fontes e em outros lugares também. Bem, a apresentação sobre isso é bem rápido, porque a gente vai entrar no assunto que realmente interessa, né? Que é a análise do filme Bye Bye Brasil. Né? Antes de começar a exposição, né, eu gostaria de falar para vocês como é que eu dividi essa exposição em 4 partes, né, tentando dar um norte à análise do filme, no caso, Bye Bye Brasil, do diretor Carlos Diegues, né, que se trata de um filme um pouco diferente dos anteriores que vocês vêm acompanhando nesse curso. Né? Ele é um filme diferente porque ele não é um filme diretamente político, né, como, por exemplo, foi o Terra em Trânsito, do Glauber Rocha, como vai ser o Eles Não Usam Black Tie, né, também, que são filmes mais que tem uma pegada mais política, né? O Bye Bye Brasil, no caso, a gente pode até questionar se existe realmente uma preocupação tão direta com questões políticas, que a princípio, ou de modo muito sutil, né, essas questões são muito acessórias dentro do filme. Ou seja, se elas aparecem mais como um pano de fundo de um período histórico, onde as questões mais urgentes da sociedade eram de caráter político, pois o filme foi feito em 79 e ele coincide com o período histórico da ditadura militar do Brasil, embora a gente já estivesse no final dela, né? Pelo menos um pouco para próximo ao final dela. E nada disso é mostrado no filme, né? Embora os acontecimentos se passem nesse período da ditadura, né? E se podemos analisar a questão política neste filme, né, ela se remete mais ao âmbito da metáfora, um pouco do simbolismo, mostra algumas questões de caráter social que estão interligadas com as questões políticas, evidentemente, mas as questões sociais aparecem mais em seus filmes de uma maneira mais idílica, né? Não é bem idílica, mas mais onírica, mais simbólica, mais metafórica, né? O que justifica a presença desse filme na lista dos filmes que foram selecionados para a gente estar discutindo aqui com vocês. Né? Como o curso é voltado para a análise do Brasil, né? Ou melhor, uma análise do Brasil em perspectiva histórica, este filme, em um primeiro momento, ele parece que não discute muitas das questões, como sua temática principal. Essa foi uma das dificuldades que eu encontrei para contextualizar a questão presente no filme, a questão política presente no filme. E eu vou tentar mostrar que elas existem, ainda que não tão diretamente. Né? A minha exposição não vai ser muito longa, não, porque eu vou preferir abrir espaço para as perguntas, para os debates, para escutar um pouco o que vocês pensam ou acharam do filme. Então, a minha apresentação vai ser um pouco mais sucinta. Né? E como é que eu vou fazer essa apresentação? Né? Na primeira parte, eu vou voltar um pouco mais de 10 anos antes na história do Brasil, ou seja, se o filme foi lançado em 79, eu vou voltar um pouquinho até 64, o ano do golpe militar, para, então, quando eu for discutir os eventos presentes no filme, ficar claro como que alguns elementos na obra dialogam com a conjuntura final do período militar. Né? Eu vou fazer essa digressão rápida, não vai ser demorada, porque penso que, além de ser rico para vocês, que não sei se todos têm uma visão muito clara do que foi esse período histórico, não seria muito interessante jogar ou citar essas questões pertinentes ao filme e ao seu tempo histórico, sem antes reconstruir um pouco esse momento em seu início, já que o filme se passa nos momentos finais da ditadura. Né? Acredito assim que essa volta vai enriquecer e fazer vocês perceberem, cada um a seu modo, a conjuntura em que este filme foi feito e encontrar, por conta própria, mais elementos de análise que não foram contemplados na minha exposição e, se vocês quiserem, ao final, colocá-los e discutir, será muito bom. Na segunda parte, eu vou falar também de modo breve sobre o cinema do Cacá Diegues. Né? Por quê? Eu considero isso importante
para vocês sentirem que o cinema desse diretor não é realmente um cinema político, como era, por exemplo, o cinema de Glauber Rocha, né? Assim, vou falar um pouco, sem muitas demoras, sobre o seu cinema, para que vocês percebam como o perfil desse cineasta aparece no filme Baba Brasil, mostrando suas temáticas dentro de uma fase de transição, né? Já que a gente está se referindo aí ao final da ditadura militar e início da redemocratização, né? E na terceira parte, eu vou fazer algumas considerações de modo bem direto ao filme, né? Mostrando como ele vai dialogar com a conjuntura do Brasil nesse período, né? E, por fim, eu farei algumas observações que considero também críticas sobre o modo como o filme pode ser visto como o final de um período histórico que não se remete apenas às questões políticas, mas, de modo geral, uma mudança, não só no formato de entretenimento que estava por vir, com o advento da televisão, como meio de comunicação e entretenimento das massas, como também momentos em que o filme aparece antever a emergência do que viria a ser o neoliberalismo, que foi gestado na década de 70, mas que começou a ser prática nos anos 80, e o filme é de 79, né? Então, essa vai ser a trajetória que eu vou seguir, aí vamos ver se fica bom. Né? Como eu disse, primeiramente, eu vou fazer um retrocesso histórico, para contextualizar para vocês o período em que o filme foi lançado, e penso que isso ajudará a todos a ver elementos no filme, né, que, embora não estejam vinculados diretamente ao período da ditadura como temática, e nem se poderia fazer uma crítica ao regime, pois certamente um filme com essa natureza seria censurado, né, vai ajudar vocês a sentirem o clima político de uma época e, na menor das hipóteses, pode enriquecer a visão de que vocês possam ter do filme em questão. Né? Não vou me estender muito, mas vou fazer essa volta rapidinho ao passado. Eu escolhi como marco temporal a posse de João Goulart, que se deu após a renúncia de Jânio Quadros. João Goulart entra para substituir o presidente deposto pelo Congresso, Jânio Quadros, em 61, ficando até 64, que é o ano do golpe. O contexto internacional era o período da Guerra Fria, onde os Estados Unidos e a União Soviética disputavam a hegemonia global. Jango era atrelado ao varguismo, o que gerava uma revolta da UDN, que era o partido de caráter conservador, e também a revolta dos militares, que haviam votado em um governo conservador, no caso Jânio Quadros, e viram este ser substituído por um presidente com tendências mais à esquerda. Né? Porque ele era considerado um presidente mais à esquerda porque ele tinha um grande trânsito nos sindicatos. Né? E os militares até tentaram impedir a posse de Jango, tanto que a posse de Jango era vetada por 3 ministros militares, pois esses entendiam que Jango era muito próximo aos interesses populares e queriam impedir e queriam impor as reformas de base, que eram reformas que faziam uma conciliação entre o capital e os trabalhadores. E isso ameaçava os interesses das camadas conservadoras da sociedade. As reformas de base, elas eram reformas no campo sindical, educacional, constitucional, eleitoral, tributária, e eu vou citar só dessas reformas, eu vou citar só 2 que eu considero mais importantes, para mostrar o porquê que o Jango era um elemento de tensão aí para os militares e para a camada conservadora da sociedade. Dessas reformas, 2 em especial atiçaram os ânimos dos conservadores. A primeira era a reforma agrária. Essa reforma defendia a distribuição de terras com o objetivo de criar um grupo de pequenos proprietários no campo, desmontando o monopólio da terra, e tinha como objetivo aumentar o mercado interno e estimular o desenvolvimento industrial. Essa reforma, nitidamente, atingia as bases de sustentação dos latifundiários, o que culminou na tensão entre 2 grupos opostos, os da Liga Camponesa e os latifundiários, que obviamente se opunham à reforma agrária. E a outra reforma de base foi defendida quando Celso Furtado estava à frente do Ministério da Economia, que foi a Lei de Remessas de Lucro. Essa lei limitava a saída dos ganhos das multinacionais instaladas no Brasil, haja vista que essa mudança na lei buscava atender aos interesses nacionais, cuja política estava muito ligado àquilo que ficou conhecido como desenvolvimentismo. Simplificadamente, o desenvolvimentismo buscava a promoção do desenvolvimento econômico nos países periféricos, pois, segundo o diagnóstico dessa escola de pensamento econômico,
o país não se desenvolvia devido à baixa poupança interna. Essa lei também previa a estatização dos setores considerados estratégicos, como a indústria de base, os transportes, a energia. Essas duas reformas aumentaram a crise, pois o governo era acusado de atentar contra a propriedade privada e instalar o comunismo. Nesse momento, as forças políticas de direita passaram a conspirar contra o governo de Jango abertamente. No cenário internacional, como foi dito, tínhamos a luta entre o capitalismo, defendido pelos Estados Unidos e parte da Europa, e o comunismo na União Soviética e alguns países asiáticos. O comunismo já começara a se espalhar nas Américas, com a Revolução Cubana, em 59, o que acendeu um alerta nos Estados Unidos, que começou a apoiar os regimes militares na América Latina, com o objetivo de reprimir os levantes populares e a possibilidade desses países adotarem o comunismo. Esse apoio dos Estados Unidos, como bem se sabe, né, propiciou a ascensão das ditaduras militares em vários países da América Latina, e essa operação foi conhecida como Operação Condor. O cenário do Brasil era tenso. Nesse período, acontecia a revolta dos sargentos da Marinha e Aeronáutica, indignados com a recusa do STF em conceder direitos políticos, aumentando a crise no interior das instituições militares. Começaram a haver um grande aumento nas invasões de terras pelos camponeses, começou a haver também o crescimento de greves pela classe operária, e os proprietários de terra passaram a se armar para enfrentar a reforma agrária, né, iniciando-se um processo de fragmentação política e a politização de movimentos extraparlamentares. Né? Os conservadores, eles temiam que a fraqueza política de João Goulart abrisse as portas para uma revolução socialista. A gota d'água foi o comício da Reforma Central do Brasil, onde cerca de 200 mil pessoas manifestavam para a aprovação das reformas de base, pois sabia-se que essas reformas buscavam reorganizar a pirâmide social, quebrando o monopólio das elites sobre o processo político e sobre as decisões relativas à apropriação de riquezas produzidas pelo país, além de promover uma distribuição de renda. Para os conservadores e para a elite dominante, isso foi a gota d'água. Em 31 de março de 64, o presidente foi deposto pelo Congresso Nacional e em 15 de abril tomou posse o presidente militar, o general Humberto Castelo Branco, e iniciava-se a ditadura que durou durante 2 décadas. Esse foi um panorama bem rápido para apresentar para vocês como que essa ditadura surgiu, né, bem rapidamente. Né? Agora eu vou falar rapidamente sobre as características que já deve ser conhecida pela maioria das pessoas daqui, né, sobre o regime. Né? Sob o pretexto de uma ameaça comunista, se instalou o autoritarismo. Algumas medidas foram a suspensão dos direitos políticos, a cassação de mandatos parlamentares, censura à imprensa, as liberdades civis foram severamente restringidas, com o objetivo de evitar ações subversivas e manter o controle da sociedade. A oposição política foi perseguida, líderes de movimentos de esquerda foram presos, mortos, torturados, e etc. Isso aí já é de conhecimento geral, né? No cenário econômico do período militar, e isso é importante a gente falar, porque na hora que eu for apresentar algumas características do Brasil, nós vamos ver como que essa modernização, né, e desenvolvimento, supostamente, que ocorreu no período militar, né, foi colocado em xeque por esse filme, na medida em que a gente passa por regiões do Brasil extremamente pobres. Né? E no período militar, né, a ideia que se pregou, e de certa forma não foi de toda mentira, né, não foi toda invenção, mas também não foi tão verdadeiro assim, que foi a ideia de modernização e desenvolvimento. Né? E essa modernização e esse desenvolvimento, ela ocorre muito decorrente do aumento da dívida externa, que seria um dos problemas que iria assombrar o Brasil na década de 80 e 90. Né? Mas o desenvolvimento trouxe algumas criações de grandes obras de infraestrutura, trouxe a promoção de investimentos estrangeiros, né? E ficou conhecido como o chamado milagre econômico. Né? No entanto, se por um lado tivemos esses avanços no que se refere às questões sociais, tivemos o endividamento externo e uma brutal concentração de renda e uma grande negligência nas questões sociais, sem contar com a morte dos direitos humanos. Né?
Nesse período, foi aprovado a doutrina de segurança nacional, que buscava reprimir e eliminar pessoas que eram consideradas inimigas, ou seja, a oposição. Um desses impactos da doutrina da segurança nacional foi a expansão do conceito de crime, né? E também o aumento da censura à imprensa e à liberdade de expressão, o que justifica que o filme do Cacá Diegues não aborde tão diretamente as questões políticas de maneira tão agressiva assim, né? Já que provavelmente, se o fizesse, sofreria censura, né? A censura à imprensa, né, assim, foi dada em 3 níveis. A primeira foi a lei da imprensa, que tinha como objetivo conter o avanço e a circulação das críticas e o descontentamento dos cidadãos com o autoritarismo do regime. No segundo nível, foi a censura prévia, onde os militares ligavam para os jornais, determinando o que poderia ser publicado ou não. E, por fim, no terceiro nível, a autocensura, onde muitos jornais, e aí a gente pode colocar os meios de comunicação também de massa, criaram uma espécie de pacto de consenso sobre o que seria dito e como seriam redigidas as pautas dos periódicos. Por fim, temos os famosos atos institucionais, né, que foram atos que modificavam a Constituição, o funcionamento dos 3 poderes, permitia suspender direitos políticos à revelia, cassava mandatos legislativos sem a apreciação judicial, dispunha sobre eleições indiretas, tanto no nível nacional quanto estadual e municipal, suspendia a garantia dos habeas corpus para determinados crimes e etc. O regime, como se sabe, durou 2 décadas. Já nos últimos anos, algumas mudanças aconteciam ao redor do mundo. Só para citar algumas mais brevemente, tivemos a Revolta de Maio de 68, que se referia aos protestos estudantis e greves gerais. Tivemos as lutas dos homens e das mulheres negras nos Estados Unidos, que foi um movimento pelos direitos civis. Tivemos a Revolta de Stonewall, que marcou o ponto de virada no movimento pelos direitos LGBTQI+, né? As revoltas estudantil em Berkeley, no final dos anos 70, também nos Estados Unidos, né? Tivemos também os protestos contra a guerra do Vietnã, que aconteceu muito nos Estados Unidos, mas não se restringiu aos Estados Unidos. Tivemos também na África a revolta de Soweto, que foi um levante estudantil contra o regime de apartheid. Tivemos o Domingo Sangrento, que ocorre na Irlanda do Norte, onde soldados britânicos dispararam contra os manifestantes pacíficos. E, por fim, em 74, a Revolução dos Cravos, que colocou o fim da ditadura do Estado e a restauração da democracia. No Brasil, também havia uma resistência, que incluía desde lutas armadas até uma crítica social produzida pela imprensa alternativa, e também movimento nos campos artísticos, teatral e musical. No âmbito das lutas armadas, nós tivemos a Ação Libertadora Nacional, o Grupo de Resistência Democrática, o Movimento Revolucionário de 8 de Outubro, a Ação Popular, o Somos, que era um grupo de afirmação homossexual, o GAF, que era o Grupo de Ações Lésbicas Feministas. Embora esses 2 últimos grupos, eles não contavam com o apoio irrestrito dos setores da esquerda revolucionária, pois eles acreditavam que a ideia de emancipação sexual era vista como uma luta menor, tipo um capricho pequeno burguês, em relação à luta maior, que se referia à questão dos trabalhadores. Também, né, não havia consenso sobre o modo de gestão do Estado. Não havia concordância entre os comunistas, os nacionalistas, os socialistas, os liberais, né? E, por fim, e aí já entramos lá no campo das manifestações artísticas, né? Nós tivemos uma resistência cultural que contava com a receptividade dos segmentos da classe média mais escolarizada, né? Surge nesse período a contracultura, que era um conjunto heterogêneo. Eram grupos de ação estética radical, ora expressão de trajetórias individuais, marcada pelas buscas da liberdade comportamental, e também marcada pelo experimentalismo estético, que não cabia nos movimentos e partidos. A contracultura se firmou como a principal expressão crítica aos costumes ocidentais. Passando pela cultura hippie, a contracultura colocava em questão os valores sociais da geração anterior, pregava uma transformação social que começasse pelo indivíduo, buscava-se a paz, o amor livre, a rejeição ao consumismo capitalista e valorizava a vida em comunidade, né, se aproximando muitas vezes de uma religião oriental, tal como o budismo, por exemplo. E só para não deixar de citar, temos a seção da teologia da libertação,
né, que se misturava religiosidade com marxismo. Então, gente, esse é o cenário onde o Bye Bye Brasil irá ser lançado e produzido. Já esse cenário mais próximo ao final da ditadura. Né? Acho que deu para dar uma clareada no contexto da época. Também joguei para vocês algumas possibilidades de leitura dos filmes, não só do Bye Bye Brasil, mas de outros que vêm sendo colocados aí durante esse curso e que ainda vão ser, né? Então, isso é o que eu queria falar sobre, para contextualizar historicamente o período histórico, né? Assim. Então, agora eu vou entrar já, vou falar um pouco sobre o cinema do Cacá Diegues, né? Assim, que é o diretor de Vai Vai Brasil. Né? Primeiramente, é bom colocar que sua carreira é bem extensa e abrange diversos momentos políticos do Brasil, né? Seu cinema tenta acompanhar, seja de maneira mais direta ou até mesmo indireta, as transformações sociopolíticas ao longo das décadas. Cacá Diegues, ele participou ativamente do movimento chamado Cinema Novo no Brasil, né, o que reflete em seu cinema as abordagens críticas da realidade brasileira, principalmente aí na primeira fase. Né? Depois ele vai abrindo uma outra possibilidade de cinema, de uma linguagem mais próxima às camadas populares, que é a comédia e o musical. Né? Mas na primeira fase do cinema do Cacá Diegues, nós temos uma aproximação muito grande com o cinema novo. Né? Essa primeira fase, né, ela se deu na década de 60. Como se sabe, né, o cinema novo tinha como proposta um movimento artístico e político que foi inspirado na novela vague francesa e no neorrealismo italiano, onde o cinema buscava elaborar uma crítica da realidade nacional. Né? Nesse período, temos dois filmes de do Carlos Diegues, né, que expressam bem esse movimento mais próximo ao cinema novo. O primeiro foi o Ganga Zumba, que retrata a vida do líder do Quilombo dos Palmares, Ganga Zumba, e o filme Os Herdeiros, de 1969, que narra a saga de uma família brasileira no ano de 1930 a 64, que foi o ano do golpe militar. Nesse período, os seus filmes abordavam as desigualdades sociais, além de explorar as raízes culturais brasileiras, né? Uma característica do estilo desses filmes, nessa fase de seu cinema, foi a abordagem experimental, com cenários naturais, e aí a gente pode, quem assistiu o Ganga Zumba consegue ver isso muito bem, que inclusive o filme tem uma estética muito semelhante ao de Terra em Transe. É muito parecido, ambas as estéticas, né? Nesse período, o Cacá Diegues também usava uma técnica muito comum, que foi muito usado nos filmes do cineasta italiano Pasolini, que era o uso de atores não profissionais, para que fosse alcançado uma naturalidade e um realismo autêntico. Essa era mais a primeira fase do cinema do Cacá Diegues. A segunda fase se refere à década de 70. Né? Essa fase de suas produções pode ser chamada de fase de popularização, pois o diretor buscava alcançar um público mais amplo, e para isso ele voltou-se para as comédias e para o musical. Né? Essa nova fase tinha como objetivo incorporar elementos mais populares e acessíveis, e com isso cumprir o objetivo de aumentar o seu público. É desse período o grande sucesso Chica da Silva, de 76, que narrava a história de uma escrava que ascende socialmente no período colonial. Este filme foi um dos que mais tiveram sucesso e alcance de público. No quesito estilo, seu cinema passa a ser mais elaborado. Usa-se ritmos e músicas próximos à cultura popular brasileira, o que aumentava a comunicação e a identificação do público. Né? Já na terceira fase, que é a fase que entra o Brasil, ele coincide com a abertura e a redemocratização do país, que vai de 80 a 1990. Né? Nessa fase, o diretor continuou a explorar temas históricos, refletindo as mudanças do Brasil. O filme Bye Bye Brasil é o que melhor representa essa fase, onde uma caravana itinerante simboliza o país em movimento, refletindo a modernização e a globalização e os seus percalços.
Também na década de 90, nós temos o filme Tieto do Agreste, baseado na obra literária de Jorge Amado, explorando a sexualidade e os costumes no interior do Brasil. É importante lembrar que esse filme, provavelmente, se tivesse sido feito no período da repressão mais violenta, ele seria censurado, pois um dos autores que mais sofreu censura nesse período foi Jorge Amado, né? Por fim, sua última fase, né, que se refere à contemporaneidade, que vai de 2000 em diante, Cacá Diegues lançou o filme Deus é Brasileiro, que aborda questões de fé e identidade nacional, e também o filme O Grande Circo Místico, que mistura fantasia e realismo sob o pano de fundo de uma história de uma família circense ao longo de várias gerações. Todos esses filmes, uns mais, outros menos, né, ou até mesmo variando a abordagem, têm um conteúdo político, a partir de suas críticas sociais e de suas representações da realidade brasileira. Né? O diretor Carlos Diegues sempre buscou tratar as questões relativas às desigualdades sociais. A maior parte de seus filmes exploram a vida dos marginalizados e oprimidos, oferecendo um olhar crítico sobre as estruturas de poder e as injustiças, ainda que nem todos os filmes abordem essas temáticas de modo direto. Né? Uma outra característica muito presente nos seus filmes é o retrato da questão da identidade brasileira, retratada através de figuras históricas, como Chico da Silva, folclóricas, e também personagens do cotidiano imersos nas dificuldades da vida. Né? E, por fim, um último elemento também muito presente, que está muito presente também em Baba Brasil, é a questão dos impasses e dos conflitos entre a modernização e a tradição. Né? Em Baba Brasil, o diretor aborda os impactos tecnológicos, no caso, o advento nos países, nas cidades do interior do Brasil, como os impactos tecnológicos afetavam os públicos dos shows que eles apresentavam, né? Na medida em que muitos deixavam de assisti-los, preferindo o entretenimento televisivo. Essas são algumas características mais gerais do cinema do Cacá Diegues, né? E agora eu vou falar mais diretamente sobre o filme Baba Brasil, que a maioria aqui, né, eu acredito que deve ter assistido, né? Como eu disse antes, o filme Baba Brasil foi lançado em 79. Nesse período, o país estava sob o regime do general João Batista Figueiredo, que foi o último presidente militar. Ainda que se remeta ao final do período, ainda se mantinha a censura, né, as torturas e as mortes. Né? As estimativas de filmes censurados totalmente ou parcialmente nesse período foram de aproximadamente 450 filmes. Já as músicas, mais ou menos 500, e o mesmo vale para as obras literárias. No final dos anos 70, começou-se uma abertura lenta e gradual, que levaria à redemocratização em 85. O filme Baba Brasil pode ser interpretado como uma metáfora que expunha as grandes contradições desse momento histórico. Né? O filme consegue captar as contradições e a complexidade de um país em transição, fornecendo uma crítica implícita, até para evitar censura, né, uma crítica implícita do regime ditatorial, mostrando a criatividade do cinema em um momento onde fazer arte no país era extremamente limitado. O filme Baba Brasil é um filme de estrada, né, um road movie, né, que é um subgênero cinematográfico que traz como proposta uma narrativa que se desenvolve durante uma viagem. Os personagens centrais que habitam a narrativa são Salomé, interpretado pela Beth Faria, o Lorde Cigano, pelo José Wilker, e o Andorinha, por um ator chamado Príncipe Nabor, que eu não conhecia, inclusive, nunca tinha ouvido falar. Né? Os três são artistas mambembes que cruzam o país de caminhão com a trupe circense Caravana Holiday, fazendo espetáculos para os setores mais humildes da população brasileira. No percurso, juntam-se a eles o sanfoneiro Cisso, que é interpretado pelo Fábio Júnior, e sua esposa Dasdô, que era uma atriz que eu também não conhecia, chamada Zaira Zambelli, que eu nunca mais ouvi falar. O último percurso
desenhado pelo grupo, cruza as regiões Norte e Nordeste, até chegar em Brasília, partindo dos interiores brasileiros, numa busca por uma terra ou uma cidade em que o seu entretenimento não estivesse dominado pela popularização da televisão. Enquanto os personagens percorrem seu itinerário, à medida que enfrentam dificuldades, eles sofrem alterações fundamentais no seu caráter, mudando suas visões sobre o mundo. Nesse sentido, o que é algo muito comum nesse tipo de filme de estrada, as estradas caracterizam-se como um dos personagens. No caso do Brasil, nós temos a rodovia BR-230, conhecida como Transamazônica, que liga o extremo nordeste brasileiro, né, se não me engano, a cidade de Cabedelo, na Paraíba, até Labreia, no Amazonas, uma região norte, cortando 7 estados brasileiros. E a caravana vai passando por esses locais, né? Então, assim, a leitura que eu fiz uma leitura, né? Já que não dá para fazer uma leitura tão política, assim, que o filme não é tão abertamente político, né? Assim, eu fiz uma leitura de que a caravana Holiday pode ser vista como um símbolo de um país em movimento, que buscava sua identidade em meio a uma série de dificuldades próprias ao regime ditatorial. Essa modernização que o país enfrentava, né, sem desconsiderar as mazelas, não podemos desconsiderar as mazelas, não podemos esquecer que o regime militar foi considerado um período de desenvolvimento econômico, né? E os lugares que a caravana passa não mostra esse desenvolvimento. Pelo contrário, né? Ele está sempre mostrando um interior muito pobre, de pessoas muito sem instrução, sem educação, né? Formal, não sem educação no sentido de mal educado, sem educação no sentido formal, né? Principalmente no norte do Brasil, que serve como pano de fundo, né? E mostrava esse deslocamento, esse conflito com a modernização, né? Porque os personagens eles tinham a televisão como um forte concorrente, né? Junto a outras formas de entretenimento que estavam surgindo. Tanto que no filme os personagens da caravana sempre buscavam observar se nas casas dos lugares em que eles iam se instalar para fazer o seu espetáculo possuíam antenas de televisão no telhado. Eles chamavam as antenas de espinha de peixe, né? E onde elas existiam em abundância, significava certamente que não teriam público, pois todos facilmente substituíam os espetáculos pela programação televisiva, né? Isso pode ser visto como um reflexo do Brasil na entrada de uma modernidade e uma luta aí entre o antigo e o novo. Uma cena interessante do filme, né, que eu acho que vale a pena estar colocando aqui, né, é aquela em que o Lorde Cigano, em um dos seus espetáculos, tem uma revelação, no sentido de tirar a caravana do sufoco financeiro. Ele chega a dizer empolgado que a caravana deveria ir para Altamira. Eu me perguntei, né, por que Altamira? Foi a cidade que José Wilker, o Lorde Cigano, falava com tanta empolgação, né? E aí eu pesquisei e eu descobri que a cidade de Altamira, localizada no estado do Pará, desempenhou um papel significativo no contexto das políticas de desenvolvimento implementadas pelo governo militar. Altamira foi considerada uma cidade estratégica devido à sua localização próxima ao rio Xingu, o que a tornava importante para a exploração econômica da região amazônica. A relação da cidade de Altamira com as políticas de desenvolvimento durante a ditadura militar no Brasil foi complexa, foi marcada por transformações profundas na região, mas também por controvérsias e conflitos e impactos socioambientais, né? Justamente por causa da construção da usina hidrelétrica de Belo Monte, localizado próximo a Altamira. A construção de Belo Monte gerou grandes transformações na região, incluindo mudanças na demografia, na economia e no meio ambiente. E houve um influxo significativo de trabalhadores para Altamira, em busca de emprego na construção da usina, o que impactou profundamente a cidade, né? Possivelmente, o filme escolhe Altamira, o personagem do filme escolhe Altamira, porque ela estava associada a uma cidade em desenvolvimento,
né? Porque fazia parte das políticas de modernização na época da ditadura. Claro que isso se mostra ilusório, pois chegando lá os personagens são confrontados com a pobreza e a disseminação da televisão, né? Há também muito simbolismo nesse filme. Por exemplo, o personagem de José Wilker tinha um perfil semelhante aos líderes carismáticos que sempre prometiam diversão garantida a quem fosse assistir seu show, compactuando assim com os líderes, se assemelhando, né, com os líderes carismáticos e populistas que surgiram um pouco antes da implantação da ditadura, tal como JK, Getúlio Vargas e o próprio Jânio Quadros. E, curiosamente, podemos pensar até mesmo que essa representação carismática do personagem era uma estratégia do diretor em aproximar o público, criando empatia com um personagem moralmente duvidoso, já que ele usava mentiras e charlatanices para cultivar o seu público, né? Um outro simbolismo interessante é o que se remete à característica muito e que se remete muito às características presentes nos filmes do Carlos Diegues, é a questão da identidade nacional e a diversidade cultural, né? Isso pode ser visto na composição heterogênea da caravana, onde se tinha uma dançarina, que era interpretada pela Beth Faria, um lutador de boxe negro, mostrando desde cedo não só a diversidade, mas também a exploração das camadas populares pelo entretenimento, o que viria a ser muito comum no Brasil nos anos 2000, né, com os programas de auditório voltados à exposição das mazelas das classes populares, né, tal como o programa do Ratinho, Casos de Família, esses programas de apelo popular que foram explorados mais pelo SBT, que tinham um apelo de audiência das classes mais pobres e sem instrução, né? Mas, como diz o ditado, não devemos culpar a janela pela paisagem, né? Então, se por um lado essas emissoras lucravam e lucram em explorar as mazelas dos pobres, por outro lado, havia uma grande audiência dessas camadas que assistiam esses programas, contribuindo para a audiência. Uma metáfora interessante, né, que pode ser vista no caso da representação da caravana, como uma alegoria das dificuldades que o cinema brasileiro passava em um período não só de concorrência com o cinema comercial norte-americano, mas também com a censura que dominava o regime militar. Curiosamente, essa censura deixou passar um filme que, embora não se mostrasse como político em sua essência, trazia uma crítica velada às contradições do regime, tal como a pobreza, a desigualdade de renda acentuada no regime militar, e etc. E isso é mostrado nos lugarejos e cidades em que a caravana passa no decorrer do filme, e principalmente na cena ao final do filme, em que as personagens femininas precisaram se prostituir para conseguir pagar as despesas de sua sobrevivência e também comprar uma nova caravana, pois a antiga tinha sido penhorada por necessidades. Como o regime militar acentuou as desigualdades sociais, o filme retrata bem um Brasil rural e subdesenvolvido, contrastando com o centro urbano, mostrando como a política econômica do período significava um desenvolvimento para uma minoria elitista, enquanto marginalizava as populações pobres, e a caravana é um exemplo dessa marginalização, já que era um espetáculo extremamente precário, né? Uma questão que eu gostaria de apontar, né, e que eu acho que esse filme, se tivesse sido lançado nos períodos mais duros e repressivos da ditadura militar, né, talvez ele tivesse sofrido censura, não por tratar de temas políticos diretamente, mas pelas questões morais, que era um tema muito sensível nesse período, né, onde o moralismo conservador foi muito forte, né? E moralmente, a prática dos integrantes da caravana não eram lá muito nobres, né? Por exemplo, nós vemos a presença de uma forte manipulação e mentira, quando os membros recorrem a truques enganosos para atrair e entreter o público, né? Que essa é uma ética duvidosa, na medida em que pode ser vista como uma forma de exploração das comunidades mais pobres e desinformadas, né? Acho que, nesse sentido, a cena emblemática é aquela em que o Lorde Cigano finge ter poderes telepáticos de conversar com os mortos, e ele acaba emocionando uma senhora muito humilde na plateia, que passa a acreditar que um dos seus parentes falecidos estava querendo se comunicar com ela.
É claro que isso não seria um motivo de censura, né? Mas a questão que eu vou falar agora é que me parece ser mais uma questão de censura que se refere à questão moral, né? Assim, temos no final do filme, né, as personagens se prostituindo para sobreviver, né? E apontando outras mazelas sociais presentes no regime. Né? Agora, a questão moral que eu acho interessante aí, que eu acho curioso a censura ter deixado passar, ela se referia às questões dos costumes sexuais, né? Que, a meu ver, foi bem audacioso para o período, né? Que foi a troca de casais entre Cisso e sua esposa Dasdô, onde cada um deles se envolviam sexualmente com o Lorde Cigano e a dançarina, interpretada por Beth Faria. Né? E essa relação de infidelidade entre os quatro não é tratada às escondidas, mas aberta, e parece que tinha um consenso entre todos os personagens. Né? Para a época, onde uma moral sexual conservadora era muito presente, o filme é até corajoso. Né? E me parece bem interessante que não tenha sido sofrido nenhum tipo de censura moral. Né? Embora esse período que o filme retrata, né, já nos Estados Unidos e na Europa, já havia começado na década de 70 a Revolução Sexual. Né? Penso que isso não foi censurado porque os militares não eram muito espertos no que se referia a identificar os desvios de conduta. Né? Uma vez que há depoimentos de muitos autores, e até muito no campo musical também, de canções que eram censuradas e os autores apenas mudavam as palavras censuradas por sinônimos ou metáforas. E as músicas, as obras passavam pelo crivo da censura. Né? Então, assim, eles não tinham... Apesar de haver um critério de censura, parecia que eles não eram lá muito inteligentes, porque muita coisa passou. Né? Agora, já chegando já, né, na mensagem final do filme, né, assim, eu acredito que assim, o filme no seu final, ele passa uma mensagem de esperança, por assim dizer, na medida em que ao retomar, a caravana, ao retornar, né, para buscar os dois personagens, que era o Fábio Júnior e a mulher dele, né, que estavam estabelecidos numa cidade satélite de Brasília. Quando a caravana volta para buscar o sanfoneiro e sua esposa, ela volta modernizada e aponta para uma possível saída da repressão e uma transição para a democracia. Mas se essa interpretação mais esperançosa pode ser feita por um lado, por outro, eu percebo que existe aí uma antecipação do que veio a ser logo depois do desastre, né, da década perdida, que foi a década de 80, e a implantação do neoliberalismo. Né? E eu acho que isso é metaforicamente bem ilustrado, né, na medida em que a caravana ela era chamada de Holiday, escrita com R, né? Que mesmo fazendo referência a um termo americano, possuía uma brasilianidade devido ao erro de português. E na volta, a caravana volta não só modernizada e bem mais americanizada, né, a ponto de o personagem do Lorde Cigano reforçar para o sanfoneiro que agora eles colocaram o nome correto, ou seja, Holiday com H, né? Ou seja, isso me parece bem sintomático de um país que estava abrindo mão de seu projeto de desenvolvimento nacional para aderir ao neoliberalismo da década de 80, que é uma ideologia americana, mostrando assim uma leitura de que o Brasil haveria de aderir aos ditames do mercado e ao modelo neoliberal, que perdura até os dias de hoje. Né? É como se a adesão do nome correto da caravana, né, e a sua americanização de vez fosse um prenúncio, né, do que viria a ser o Brasil nas décadas seguintes. Né? Eu não vou me estender muito para abrir para que vocês colocarem questões e também os pontos de vista que vocês têm do filme. Né? Para encerrar, eu só gostaria de colocar uma questão que me parece muito pertinente, que é o fato de o filme retratar um modelo de entretenimento que iria acabar com a modernização do Brasil, né? Não só com a morte dos espetáculos mais simples, como os mostrados pela caravana, mas também a substituição pelos novos meios de entretenimento, como a televisão,
E isso o filme mostra de maneira muito evidente, principalmente na cena em que a caravana chega a uma pequena cidade e não há público, porque todos estão reunidos numa praça ou num coreto, se eu não me engano, todo mundo vidrado na televisão. Né? Hoje podemos pensar na morte dos cinemas, com a proliferação dos streams e até mesmo a substituição da televisão pelo celular como modo de entretenimento. Embora com um certo período de atraso, já que o conceito de sociedade do espetáculo, formulado pelo teórico francês marxista Debord, tenha sido elaborado em 67, o filme parece já mostrar a morte de um certo entretenimento decorrente do advento daquilo que Guy Debord chamou de sociedade do espetáculo. Né? Penso que hoje em dia não exista mais caravanas apresentando shows como os mostrados no filme. Né? Essa teoria do Debord mostrava que, com o avanço do capitalismo, teria-se a transformação da vida social em uma série de transformação da vida social em uma série de imagens e representações. Ou seja, a vida social seria mediada por imagens através de representações simbólicas, refletida assim uma alienação, onde a realidade é substituída por uma construção artificial e ideológica criada pela mídia, substituindo assim a vida real por uma vida artificial fabricada e comercializada pelos oligopólios midiáticos. O filme Baba Brasil, né, eu acho que pode ser visto como quase que um artefato arqueológico, né, em termos do entretenimento, né, porque, embora a gente não, eu pelo menos acredito que eu nunca mais ouvi, nunca mais vi, né, esse tipo de entretenimento que o filme mostrava existindo no Brasil contemporâneo, né, e até o próprio modo de se vivenciar e experienciar o espetáculo circense, né, que o filme mostra, ele não existe mais, né? Basta ver, por exemplo, que o circo hoje é um circo totalmente eletrônico, midiático, tal como o Cirque du Soleil, né? O modelo de caravana com apresentações de um espetáculo mais precário, mais simples, até mais ingênuo, né? Não existe mais. Né? Então, eu acho que o Brasil mostra aí um período da história que ficou para trás, né? Mas que serve muito para a gente refletir os caminhos, né? Olhando o passado, fazendo a crítica ao passado e antevendo aí o que podemos afirmar com o futuro. Basicamente é isso que eu preparei para vocês, gente. Muito bom, Rafael. Muito obrigado pela sua exposição. Tem algumas questões aqui, alguns comentários, né, do público. Eu vou repassar para a gente, digamos, começar essa fase de exploração, explorar um pouco mais o filme, além do que você já explorou, algumas questões pontuais, né? O Maxwell, ele diz que havia uma limitação intelectual muito grande dos militares e eles passaram muita vergonha censurando o que não entendiam, né? Então, nesse aspecto, né, já fazendo uma pergunta para você, Rafael, o filme é extremamente alegórico nesse aspecto, né? E essa alegoria que vai passando desse Brasil transeunte, né, que vai percorrendo os rincões, ele possibilitou falar de um Brasil em que, de fato, né, muitas vezes não se percebia esse lado da questão política. Então, a gente pode até comentar, talvez, na verdade, você comentar nessa pergunta para você, essa relação, ou se há, de fato, um divórcio entre o cinema do Glauber Rocha e do Cacá Diegues, né? Ou seja, o cinema político, de fato, com estética política, e esse cinema do Cacá, que é uma espécie de uma mudança até bastante radical, até a própria estética do filme, né? Uma estética colorida, né? Uma estética que fala do Brasil sem falar de uma forma literal do Brasil, como era a forma do cinema novo, né? Você poderia comentar isso? Você gostaria de comentar um pouco isso? Essas diferenças, essa nova estética, que vai sendo predominando, né? Que vai predominar ao longo dos anos 80, que nós iremos ver, né? Essa mudança de estética, falando do político, mas sem falar digamos assim, da figuração política, né? Dessa estetização mais pesada que existe, como, por exemplo, Terra em Transe. Fica...
na verdade, assim, o cinema novo, né, assim, quando ele surge, né, ele surge com uma proposta abertamente política, né? E essa proposta abertamente política não estava vinculado somente às temáticas do filme, né? Mas também à questão estética, né? E a gente pode ver que nos primeiros filmes do cinema novo nós temos uma imagem sem artifícios, sem muitos artifícios que buscavam maquiar a imagem, dar à imagem uma aparência mais clean, né, mais limpa, né? Assim, a gente pode citar aí o Deus e o Diabo na Terra do Sol, podemos citar o próprio Terra em Transe, né? Onde era uma estética mais natural, né? Assim, que buscava um realismo muito grande, até porque o cinema novo havia sido influenciado pelo neorrealismo italiano, né? Assim, então essa estética era uma proposta política que não estava só no seu tema, mas também na sua própria proposta estética, né? Assim, e eram filmes mais críticos mesmo, né? Eles tinham uma pegada a fazer uma crítica ao sistema, né? Não só ao sistema, como também aos próprios questionadores do sistema, né? Que no caso de Terra em Transe, a gente vê o personagem principal tendo altas crises existenciais sobre seus posicionamentos políticos, né? Então era uma crítica geral, né? Assim, já com o cinema do Eckhard Diegues, essa crítica existe, mas ela é mais sutil, né? O próprio cineasta ele adere mais a uma estética mais não é bem americanizada, mas mais sofisticada, digamos assim, artificial, né? Para dar um caráter mais contemporâneo, mais próprio de um cinema mais plausível de se ver, digamos assim, né? Já que a proposta do Carlos Diegues, né, foi também assim aumentar o público dos seus filmes, né? O cinema novo tinha o seu público, mas eram filmes mais difíceis, né? Assim, você para assistir um filme do cinema novo, você precisa de mais dedicação intelectual, mais esforço mental do que um filme do Eckhard Diegues, por exemplo. Principalmente os filmes mais contemporâneos dele, como Deus é Brasileiro, que é uma comédia que é até bem bobinha, né? Assim, não tem muitas questões assim de grande discussões, e até mesmo quando é discutida alguma coisa, ela é discutida mais de forma simplificada, em tons de comédia, de leveza. Então, assim, há uma diferença muito grande, né, entre os filmes do início do cinema novo e os filmes do Eckhard Diegues, assim. O Eckhard Diegues, ele realmente é um cineasta mais comercial, né? Assim, não que isso seja um sinônimo de filmes de piores qualidades, mas é um cinema mais comercial, de mais fácil compreensão, de mensagens mais didáticas, digamos assim, do que os filmes do cinema novo, né? Assim, até porque os filmes do cinema novo, né? Eu não sou um especialista no cinema novo, mas eu tenho a impressão que ele atingia mais as classes mais intelectualizadas, né? Uma classe média que estava mais ligadas às discussões que o cinema novo trazia. Assim, eu também não sei se a popularização ainda do cinema era uma coisa tão alastrada como chega na década de 80 e já é uma coisa mais disponibilizada para o público geral, né? A televisão, eu não sei quando que chega no Brasil, mas eu sei que pelo filme mostra o filme é da década de 80, parece que no interior, nos grandes interiores do Brasil, a televisão estava chegando nesse período, né? Assim, tanto que tem uma cidade que o casal, que a caravana chega e que não existia televisão uma na casa de cada um. Existia uma praça pública onde a televisão era coletiva, digamos assim, né? Era uma quantidade de gente enorme para ver uma televisão, né? Então, assim, eu acredito que o cinema não tinha uma extensão tão grande ainda na década de 60, né? Assim, e o cinema do Eckhard Diegues vem aí para trazer uma maior acessibilidade,
né, uma leitura mais fácil, digerível para as massas, para o público. Né? Então, eu penso que há uma grande diferença e uma ruptura muito grande entre o cinema novo e os filmes do Cacá Diegues. Embora o Cacá Diegues tenha filmes muito expressivos do cinema novo, como Ganga Zumba, que, como eu citei, tem uma linguagem muito parecida com a linguagem de Terra em Transe, esteticamente falando, né? Assim. Então, o Cacá Diegues também teve um período em que ele estava ainda mais próximo a essa continuação do cinema novo. Mas depois ele rompe completamente com isso, né? Assim. Bom, Rafael, dando continuidade às questões, verificando aqui o comentário aqui do nosso público, dos nossos participantes, o Armando, né, ele vai comentar sobre o Fenemé, que depois foi comprado, né, pela Fiat, que passa no filme. O Zezito de Oliveira diz que o filme não era político de forma direta, mas de sua forma indireta, trazer a destruição da cultura popular, da cultura de base comunitária, como uma forma de controlar e manipular o pensamento da população brasileira. Digamos que se faz necessária a leitura da quarta parede do filme, não apenas aquele momento, como nos momentos seguintes. O João Salmito, ele diz qual o motivo do título do filme ser Bye Bye Brasil, né? Olha, pode falar. Eu não, fica à vontade. Eu acho que assim, eu não sei, eu não li nada do Cacá Diegues explicando o título do filme, mas eu entendo que o título Bye Bye Brasil tem a leitura quase que o fim, né, de um Brasil em que realmente ainda existia uma cultura popular, né, uma identidade muito ainda mais própria do Brasil, que iria vir a ser completamente suplantada pela estética norte-americana, né, e pela cultura norte-americana, né? Assim, eu entendo esse título Bye Bye Brasil como uma despedida mesmo da identidade do Brasil, no sentido, não porque a identidade não morre, ela se transforma, né? Não existe uma identidade pura também, mas, tipo assim, a identidade de um período histórico mesmo que estava ficando para trás, né? Assim, já que a gente estava entrando na redemocratização e um novo modelo iria se colocar, que era o neoliberalismo, né? Então, eu acredito que esse Bye Bye Brasil pode ser interpretado tanto de forma como o fim de uma cultura mais popular, mais simples, como o fim também de uma forma de entretenimento, como até mesmo o adeus ao Brasil e a adesão ao modelo neoliberal e a americanização da sociedade brasileira, né? Assim, eu acredito que o Brasil possa ter esse sentido, embora eu não tenha lido nada do porquê o título chama Bye Bye Brasil, assim. O Cacá Diegues, ele vai falar um pouco sobre o título, né? Depois, acho que até a gente pode até comentar, ele vai falar exatamente isso que você falou. É um título de transição, mas ele não fala que é não um título de despedida, de uma tristeza, mas de uma nova paginação do Brasil, né? Então, outra questão, você estava comentando isso, Rafael, acho que o momento do filme tem três questões, acho interessantes, que é um filme de transição, né? Você acabou de falar, para resumindo aqui. É uma transição social de um Brasil, de um modelo brasileiro social para um outro brasileiro, né? Um outro modelo que vem a partir dos anos 80. É um modelo de transição política, né? Do final desse momento da ditadura para a redemocratização, e o modelo, que talvez eu gostaria de comentar isso para você, fazer um link, o modelo tecnológico, né? O modelo deste Brasil arcaico, digamos assim, de uma cultura popular, para esse modelo, que você já comentou, mas eu gostaria que você pudesse, para o nosso público, acrescentar isso, essa transição de modelos de tecnologia, de cultura, vamos colocar apenas no aspecto cultural, para não ficar muito ampla a questão, esse modelo de uma cultura popular, que representa o filme, que representa o Holiday, né? Todo esse teatro mambembe, para a televisão. E nós estamos vivenciando um novo modelo, né? Esse modelo em que a internet toma conta do espetáculo, inclusive muda até mesmo a forma de se expor entre os artistas, inclusive está tendo agora a própria crise dos espetáculos, né? Porque ela vai perdendo audiência para a internet
coisas desse tipo, dos streams, coisas dessa natureza. Você poderia, Rafael, você já comentou, mas poderia comentar melhor essas transições tecnológicas e o que, de fato, isso implica, se é que você pode dizer isso, na socialização, nos processos de socialização? Né? Fique à vontade para você responder. Tá, eu acho, né, assim, eu acho que o que se passa, né, assim, o filme, ele aborda, né, como ele está abordando aí essa transição, né, desses espetáculos mais populares, de estruturas mais simples, né, esses espetáculos mambembes, eles passam a ser substituídos pela televisão, né, que é uma outra ordem de linguagem, né, tem outras intenções, né, fica-se muito mais fácil, né, eu acho que com a massificação da televisão, fica-se muito mais fácil manipular, embora o público não seja tão passivo assim, né, eles também criam as suas próprias opiniões e suas próprias percepções acerca do que está sendo exibido, né, a gente não pode ser tão maniqueísta a ponto de achar que a televisão manipula todo mundo, embora manipule muita coisa, né? Assim, a gente passa de um modelo de um entretenimento, né, digamos assim, mais pueril, como mostra o filme, quase ingênuo, né? Às vezes até meio infantil em alguns aspectos para o nosso olhar de hoje, né? Para uma linguagem mais rebuscada, onde entram elementos não só de iconográficos, mas também simbólicos, né, onde a televisão está muito vinculada, né, ao sistema de lucro, né, ao sistema de mercantilização, né, do entretenimento, né? Então, assim, se nos espetáculos mambembes do filme existia o puro prazer de entreter para ganhar uns trocados para sobreviver, hoje a televisão, né, ela é baseada nos anúncios, né? Assim, os anúncios é que ditam mais ou menos o que se pode fazer para dar audiência ou não. Então, por exemplo, hoje em dia você não vê na televisão, como tinha, inclusive, no início, né, na década de 80, talvez 90, aqueles programas de debate literário. Tinha muito na TV Cultura, tinha alguns, em outros canais também tinham espaços na madrugada para debates sobre obras de determinado autor, né? E isso não dava audiência, né? Tanto que a publicidade parava de investir no momento em que esses programas eram exibidos, e a consequência disso foi a extinção deles, né? Assim, então a televisão, né, que tem um poder de atingir as massas de forma muito maior, ela também é muito mediada, né, pela questão do lucro e da audiência, né? Então, meio que assim, a linguagem muda, a proposta muda, né? Hoje, a televisão já sofre aí um outro impacto decorrente da internet, né? Que a internet, ela possibilita com que se tenha acesso a uma variedade de informações e programas que não se limita a uma grade de horários reduzidas naquele horário, né? O espectador tem mais maleabilidade para estar assistindo os programas a hora que quer, os programas que deseja, né? Procurando outras formas, outros canais de informação também, mais alternativos, embora a gente saiba que a mídia hegemônica é ainda dominante, né? Os cinemas também passam por uma grande crise, né? Não só pelo alto preço dos ingressos, né? Que hoje eu li, por exemplo, que tem uns cinemas em São Paulo, dentro de shoppings, que viraram quase que um hotel. As poltronas são camas, tem garçom entregando comida, bebida na hora da exibição do filme, e o ingresso custa R$100 a meia entrada, pensa bem, né? Então, assim, o cinema está em crise também, né? O cinema de arte nem se fala, só existe nas grandes capitais, né? Na minha cidade, por exemplo, que é Juiz de Fora, a gente tinha 2 cinemas que passavam filmes, né, mais de arte, ou filmes que alguns dizem chamados cult, né? São filmes fora da esfera comercial, acabaram todos,
né? Assim, né? Então, hoje, com os streamings, muita gente passa a deixar de ir aos cinemas. Então, é mais uma modificação, né, que esses meios de entretenimento estão passando. E, além dos streamings, tem o celular, né, que aí eu até me coloco como um dos afetados por isso, né? Porque eu praticamente, às vezes, não tenho paciência de ver um filme, porque eu prefiro ficar no celular vendo nada, sabe assim? Então, essas concorrências dos meios de, 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 de informação, de comunicação, de entretenimento, né, passaram por uma mudança muito violenta, né? E o que a gente vê em Brasil é uma espécie de entretenimento que eu acho que acabou. Eu não frequento os países do interior, mas eu acredito que isso não exista mais, né? Assim, então eu penso que o que se mostra no Brasil é como se fosse mesmo um artefato histórico, digamos assim, né? Um processo que ficou para trás, embora o Cacá Diegues tenha dito que o Brasil, do título, se refira a de maneira positiva a um Brasil em redemocratização, eu penso que o Brasil também é uma despedida desse Brasil, desses modos de entretenimento que não existem mais, né, dessas relações de sociabilidade, né, que também mediadas por esses espetáculos também acabaram, né, assim. Então eu penso que a transformação é muito grande e a ruptura é muito violenta nesse sentido, né, assim. Então, continuando aqui, viu, Rafael? O Armando ele vai falar sobre o filme, que é uma crítica ao distanciamento da política do cotidiano do mundo rural, né? Ou seja, esse distanciamento dessa política, né? Que é bem distante, quer dizer, é um filme bastante, digamos, à margem, né? Digamos assim. Suponho que seja essa ideia com o Armando. E lembrando, quem desejar fazer uma pergunta diretamente para o Rafael, é só levantar a mãozinha aí, pode perguntar diretamente aqui, tudo bem, gente? O Maxwell vai falar que lembra uma reportagem da época, acho que foi na Veja que ele está dizendo, em que informava que as cidades dos rincões do país, o povo achava que o presidente do Brasil era Getúlio Vargas. Essa questão Sim. da transmissão, o tempo de transmissão da informação, né? Hoje, de fato, isso mudou bastante, essa forma de fenômeno instantâneo da informação. De fato, né? Essa é uma mudança radical, pelo menos da velocidade da informação, e não necessariamente a qualidade dessa informação. E, na verdade, isso aí que ele falou era muito verdade, porque eu não me lembro, porque eu tinha 3, 4 anos de idade, mas minha mãe conta, né, que quando nós morávamos na Amazonas, eu morei durante 4 anos em Tabatinga, que era uma fronteira, que era uma cidade fronteiriça com a Colômbia, né, eu morei 4 anos lá, e a televisão lá era o seguinte, tinha as televisões na casa das pessoas, e tinha uma central, né, na cidade, que recebia uma fita VHS gravada dos programas da capital. Essa fita VHS chegava em Tabatinga, era colocada na central e disponibilizava nas redes de televisão da cidade. E, às vezes, existia esse atraso, né, evidentemente, e, além de tudo, ainda quando a fita de VHS não chegava, porque vinha de avião, né, repetia-se a programação do dia anterior, né? Então, tinha dias que passava o mesmo jornal 2, 3 dias seguidos, né? Isso realmente é uma verdade, né? Assim. E onde eu morei no Amazonas era assim. Isso na década de 84, 83. E essa questão, Rafael, é muito interessante, só para pontuar, essa mudança em relação à velocidade da informação, né? Essa mudança, que é bastante significativa, né? Esse instantaneamento da informação, entre aspas, né? E dando continuidade aqui, o Zezito de Oliveira ele vai comentar, hoje ouvindo a música Pode Entrar, gravada pela Fafá de Belém, início de carreira, fiz uma aproximação com o filme e com a luta pela implementação da lei Paulo Gustavo e Aldir Blanc, né? O Maxwell vai falar sobre a questão da americanização, né, do país, né, que, de certa forma, retrata, como você já falou, né, Rafael, sobre esse viés, até o nome do holiday, né, da caravana, né, há um processo de americanização.
O Armando comenta que, inclusive, a performance dos bailes de sábado à noite com as músicas em inglês. Exato, há um processo de americanização nisso. E aí vem a relação dos cinemas com self-service, existem até em shopping center no interior de São Paulo, né? Deixa eu ver uma pergunta. Tá. Então, para a gente já conduzir para o final, Rafael, já pelo o tempo, já um tempo já considerável, é só fazer uma pergunta, e essa pergunta você já pode emendar, se possível, com suas considerações finais. Qual a sua avaliação, né, do ponto de vista do filme em si? O que você sugere para os nossos espectadores, né? A percepção, algo que você acha particular no filme que vale a pena refletir, deixar para eles imaginarem, né? E deixa por consequência você fazer a sua despedida e seus comentários finais aí. Tudo bem, Rafael? Tudo bem. Olha, eu acho que, no geral, esse é um filme muito rico, assim, no sentido de realmente mostrar aquilo que não era muito mostrado, principalmente na época da ditadura, e, inclusive, até no cinema de hoje, assim, não se privilegia tanto, né, mostrar muito o interior do norte do país, né? Assim, o norte do país ainda continua muito desconhecido da maior parte dos brasileiros, né? Assim, em termos de cultura, em termos de dinâmicas, né? De influências, né? É como se o norte fosse um pouco um lugar meio obscuro, né? E isso é retratado não só nos cinemas contemporâneos, embora existam filmes que se passem lá, mas não é a maioria, né? Parece que no cinema brasileiro houve um deslocamento dos filmes que se passavam nos centros urbanos para o Nordeste, né? Assim, a gente tem muito filme atual que tá sendo representado no Nordeste do país, mas no Norte mesmo ainda continua sendo um pouco obscuro, assim. Uma coisa bacana do cinema do Cacá Diegues, principalmente esse filme aí, em especial Vai Vai Brasil, né, é que ele vai mostrar justamente esse norte do país, né, assim. E a gente percebe que, não sei se hoje, eu acredito que hoje, claro que se tenha desenvolvido bastante em comparação ao que o filme mostra, né, assim, não acredito que seja tão mais subdesenvolvido assim, mas o filme tem essa vantagem de focar, né, numa área do Brasil muito pouco conhecida. E se hoje ainda é um pouco conhecida, eu fico pensando naquela época, né? Assim, naquela época talvez era menos conhecida ainda, né? Então isso é uma característica do filme que eu acho muito bacana e é o que eu mais gosto. Eu tenho mais uma relação de afeição por esse filme nesse sentido, mais do que as discussões políticas em si, que eu acho elas muito pouco colocadas de forma direta, né? Assim, Opa. Não, pode falar. concluir. Não, o professor Giovanni levantou a mão. Professor Giovanni, a palavra está com o senhor. Bom, foi excelente a análise do Rafael Elbes. Parabéns, Rafael. Né? Foi um espaço muito importante para nós refletirmos sobre o filme. E eu queria só estar colocando aqui alguns elementos que talvez possam ser mais alguns elementos para nós refletirmos sobre esse filme. Esse filme eu vi há muito tempo, mas eu vi várias vezes, e cada vez que eu assisti esse filme do Cacá Diegues, eu fui dando a percepção de elementos novos, né? E, bom, eu queria salientar 3 elementos que eu acho que podem ser interessantes. O primeiro é que Bye Bye Brasil é um road movie, quer dizer, um filme de estrada. Quer dizer, o cinema mundial, o cinema brasileiro, mas principalmente no cinema mundial,
nós temos alguns exemplos né, exemplos famosos de road movies. Por exemplo, Easy Rider, que é Sem Destino, um filme do Dennis Hopper, que é de 1969. Olha que interessante, 10 anos depois, Cacá Diegue vai fazer Bye Bye Brasil. Mas esse filme do Dennis Hopper, ele poderia também se titular Bye Bye USA, entendeu? Porque ele mostra, de um certo modo, aquele americano, né, que viaja, né, dois hippies que viajam pelo interior profundo dos Estados Unidos, vendo todos aqueles elementos de reacionarismo tal, né, num período que era aquele período lá né, que o sonho acabou, né, 1969. Então, Road Movie, Easy Rider, realmente é um filme que eu, assistindo Bye Bye Brasil, eu me lembrei desse filme do Dennis Hopper. E, bom, tem outro também clássico, né, Vinhas da Ira, né, que é do John Ford, que também não deixa de ser um road movie, né? Porque são filmes, isso foi muito bem colocado, né, pelo Rafael, pelo Wellington, né? São filmes de transição histórica de uma época, né? Então, esse filme também, Vinhas da Ira, ele mostra um período de transição, né? Década de 30 para a década de 40, a Grande Depressão, né? O impacto que teve família, né? E, enfim, mas agora, vindo para o cinema nacional, quer dizer, Bye Bye Brasil me fez lembrar um filme, inclusive, muito próximo dele, que é Iracema, uma transa amazônica, do Jorge Bodansky e do Orlando Senna, né? Que também a gente pode até dizer que é um road movie, inclusive com o nosso saudoso Paulo Sérgio Pereio, que faz um desempenho magistral, né, devassando aquele Brasil profundo, que é o Brasil do Norte, né? E, aliás, por falar no Norte, Bye Bye Brasil, ele tem essa relação, é um movimento espacial que vai do litoral para o interior do Brasil, né? Isso é muito interessante, porque era um movimento que, com os militares na ditadura, eles tinham muita preocupação com essa questão, inclusive geopolítica, de você estar garantido as fronteiras, né? Então, quer dizer, qual a função da Transamazônica, né? Qual era a função Era uma função estratégica para o país, um país que tinha um projeto de desenvolvimento, de Estado-nação. Nós podemos criticar os militares por muitas coisas, mas nós não podemos criticá-los por eles não terem um projeto de Estado-nação. Eles tinham um projeto de Estado-nação. E essa questão de a Transamazônica faria essa estratégia de uma integração nacional, né, que, na verdade, hoje se coloca mais do que nunca, né, essa questão da Amazônia. Então, esse filme é um filme muito importante, tem muitas vertentes, né, que o Rafael explorou muito bem, né, muitos elementos para nós pensarmos, inclusive, a questão da modernidade, da modernização, né? O filme ele expõe muito esse trauma, né? Que é um trauma da nossa formação, né? O Brasil é um país que está sempre numa perspectiva de modernização. Quer dizer, é um país que tem uma carência de modernização, e a modernização é o que nós vemos no filme, né? São estradas, biestradas, são tecnologias, são novas formas, são meios de comunicação, uma série de coisas que no filme está muito presente, né? E agora, para concluir, eu considero o filme pessimista, mas o cinema novo ele tem uma característica muito curiosa, né? Todos esses filmes que nós apresentamos aqui no ciclo 1, grande parte, né, de cineasta do cinema novo, né? Eles são filmes, vamos dizer, são filmes geniais, né? E eles têm um traço muito interessante, que é muito próprio, né, do cinema realista, né, clássico, tal. Se nós formos ver Charlie Chaplin, né, que é a questão do pessimismo. Eles são pessimistas, mas eles não fazem rir,
né? Nós rimos da nossa própria desgraça, né? Se nós assistimos tempos modernos, é isso, né? O Chaplin tinha essa característica, né? De nos fazer rir da própria desgraça. E Bye Bye Brasil é isso. É um filme alegre, é um filme muito multicolorido, né? Muitas luzes, cores no final, mas é um filme muito triste, né? Muito triste se nós pensarmos, e eu diria, esse é o aspecto muito atual do filme, né? Nessa questão ecológica, essa questão do projeto de um povo, né? Povo-nação, né? Um projeto nacional. É isso que o filme ele tem, essa dor, uma dor profunda de um projeto nacional que hoje, até hoje, nós estamos aí nos ressentindo, né? Um país que não tem mais um projeto de nação, né? Quer dizer, está perdido, está mais perdido do que a caravana Holiday, né? Quer dizer, e são questões fundamentais que nós aqui que nós organizamos esse curso, né? Eu, o professor Wellington, né? Nós sempre colocamos a necessidade de, através desses filmes, né, discutir o Brasil, mas o Brasil atual, esse Brasil do vácuo profundo, né, aberto por essa ausência de um projeto nacional, né, que isso exigiria nós conhecermos o Brasil, né? É como se hoje, para nós termos esse projeto nacional, cada um de nós tivemos que fazer um pouco esse movimento da caravana Holiday, certo? Ir para o interior, ir para o norte, devassar essas condições que estão sendo devastadas, inclusive a questão, olha só, a questão ecológica, né? A questão da Amazônia, a questão dessa paisagem que sempre atraiu muito, né, os colonizadores, né, de muita riqueza, um povo, né, gracioso, né, mas muita miséria, muita pobreza, né, que o filme ele expressa de uma forma genial. Eu considero esse o melhor filme do Cacá Diegues, e eu considero esse o último grande filme do Cacá Diegues. Esse Cacá Diegues, ele depois nos filmes, outros filmes dele, alguns filmes bons, mas nada que se compare a Bye Bye Brasil. Bom, é isso, Wellington. Mais alguma coisa? Se o Rafael quiser comentar minha fala, se o Wellington quiser dizer alguma coisa. Só para colocar que, curiosamente, né, achei interessante sua observação sobre o Easy Rider, porque os dois, tanto o Bye Bye Brasil quanto o Easy Rider, né, assim, eles dão esse tom de melancolia, no sentido, assim, de uma coisa que está se extinguindo, né, que não deu certo mesmo, né? Exato. Eu acho que Easy Rider, a cena em que os dois estão, acho que eles haviam fumado um baseado, e aí parece que um dos personagens, que era o Peter Fonda, né, ele percebe na fala do amigo que, na verdade, para o amigo se tratava apenas de uma mera diversão com droga, não tinha ideologia nenhuma, não tinha nada daquilo que se esperava do movimento, né, assim. E Bye Bye Brasil também é um pouco isso, né? De certa forma, a gente está despedindo de uma coisa que não se realizou, que foi o desenvolvimento, e que não vai ser realizado com a implantação do neoliberalismo em seguida, né? Assim. Exato, então, exatamente, é isso. Só para dar uma complementar aqui algumas questões que apareceram no chat, né? O Zezito, ele fala que gostaria de escrever sobre esse filme para o e-book. Isso, bacana, Zezito. Assim que a gente terminar o nosso último filme, né, nossa última aula, eu e o professor vai comentar sobre isso, né, o professor Giovanni, as regras e as normas para poder vocês enviarem para nós, né, os textos que estão interessados para compor o nosso livro desse primeiro ciclo, né, professor Giovanni? Então, é bacana, é muito bom, viu, Zezito? Pode, sim. E aí, aproveitar esta aula que o professor Giovanni vai proporcionar, falando sobre a questão da escrita, né? Para quem tiver interesse, nós posteriormente iremos divulgá-la, tá? Exato. E obrigado pelo interesse, viu? E convido a todos vocês que estão presentes no momento e quem está nos assistindo, no momento, né, esteja assistindo, a escrever, né? Posteriormente iremos enviar as regras para publicação. Não acho que creio que não há mais nenhuma pergunta no momento, né? Então, professor Giovanni, se tiver alguma questão, e aí eu peço para o Rafael, por gentileza, primeiro agradeço imensamente sua participação,
de forma didática, uma forma bastante esclarecedora, esmiuçando esse belíssimo filme melancólico, digamos assim, mas bastante de um olhar bastante introspectivo desse Brasil em transição, e aí fazer suas considerações finais, viu, Rafael? A palavra está com você e muito obrigado novamente. Não, eu que agradeço. Bem, É então é isso. isso. Bom, é isso, gente. Então, dia 16 de junho Professor, de 2024. Professor Giovanni, só um pouquinho. O Rafael, acho que o Caio não concluiu ainda. Não, Desculpa, concluí, Rafael. assim, eu acho que foi o que eu falei mesmo sobre a questão do porquê eu considero o Brasil um filme importante, justamente pelo olhar, né, que ele dá a um lugar no país que hoje não é conhecido ainda e na época provavelmente era menos conhecido ainda, né, que é o norte do país, e as contradições aí de um regime que prometeu desenvolvimento para o Brasil inteiro e que a gente viu foi precariedade e pobreza, né, que o filme mostra. Basicamente é só isso, né? Embora tenha desenvolvimento, quando ele chega em Brasília, mostra aqueles prédiozinhos lá, e parece que houve um desenvolvimento, né? Mas o filme retrata mais a questão das dificuldades e misérias mesmo, né? Exato, gente. Então, bom, é isso, né, Wellington? Podemos concluir, né? Isso. Podemos Então é concluir. isso. Eu queria só informar, olha só, a data, já tem a data aqui, acabou de chegar a data da nossa oficina de escritura de análise crítica de filmes, para aqueles que vão estar colaborando com o nosso livro, né? Os alunos e alunas inscritos no curso vão poder estar publicando um artigo sobre algum filme do nosso ciclo 1, certo? Então, é dia 16 de junho de 2024, um domingo, nós vamos ter essa oficina, certo? É uma oficina de 1h30, que nós vamos estar colocando alguns elementos, até para que a gente tenha, vamos dizer, algumas técnicas, né, para a escritura dessas análises, tá bom? Então, fica isso. Mais uma vez, parabéns, Rafael, pela análise e até a próxima aula, gente. Boa noite a todos. Boa noite a todos, obrigado aí pela audiência e seguimos em frente. Obrigado, boa noite a todos. E lembrando, dia 9 de junho, teremos a nossa aula 6 com o filme O Homem que Virou Sul. Aguardamos todos vocês aí. Um abraço, boa semana.